dia. Eu fiz um curso há muitos anos, eu não vou lembrar nem qual, mas eu me lembro na hora que eu fiz assim, meu Deus, é isso. A causa da causa. Por que eu fico angustiada? Porque as pessoas não estão me dando a causa. Por que eu estou fazendo aquilo? Como é que eu descubro isso? Aí vem um protagonismo de você perguntar. Aí você fala, outro dia eu estava numa mentoria, a pessoa falou assim, mas eles não me falaram nada, mas eles, quem é eles? Aí a pessoa, fulano, o diretor tal. Eu falei, mas tu não pode perguntar, não? Eles são, o quê? Inacessíveis. Pode mandar um WhatsApp? A pessoa olha pra mim. Eu falei, cara, você tá terceirizando uma parada, tu é gerente. Como é que tu tá falando que eles não? O quê? É o conselho? Vamos... Uma coisa que eu falo, vamos colocar sobre a mesa. Você não faz nada intencionalmente sem saber a realidade. Vamos, né? Facing brutal facts, que é até a cultura do iFood, né? Tipo, vamos falar a verdade, vamos entender a verdade. E aí, né, eu acho que é esse entendimento, não sei, acho que eu saí um pouco do tema, talvez, mas é um pouco dessa... Não, eu acho que está tudo conectado. É você saber exatamente a tua parcela de contribuição para o todo. Não aceitem não saber, porque você não vai trabalhar bem. Sim. É impressionante. Você sabe, eu tenho um vídeo meu que super bombou, eu não sabia, que é tipo, o básico impecável. Cara, pelo amor de Deus, é absurdo a pessoa... Eu falo assim, cara, gostei, Cris, mas tá faltando a letra E. Aí você, mas, cara, ela é muito chata, só a letra E. Não, me diga você, como é que uma pessoa que me trouxe esse trabalho deixou faltar a letra E? Desculpa, você não sabe que a letra E encadeia Você não sabe que a letra E encadeia o raciocínio para aquela entrega? Não é só a letra E. É a forma como você trabalha. Exato. Né? Inclusive, o pessoal pergunta muito, né? Mas toda empresa tem que ter propósito, valores, missão. Eu falo, isso são boas práticas de governança. Né? Isso são direcionadores de tomada de decisão. Se a gente parar para pensar, quando a gente não estabelece isso na nossa vida pessoal, a gente começa a perder a coerência nas nossas decisões. A gente se perde. Então, se você olhar para a tua vida pessoal e começar a pensar, não, eu vou estabelecer uma missão que seja para esse ano, faz um exercício curtinho primeiro, né? Vou ter uma missão para esse ano. Esse ano, sei lá, minha missão vai ser olhar mais para mim, me cuidar mais, enfim, ou me estudar, mudar de... Enfim, né? A minha missão... estabelece metas, missão, propósito de vida, porque isso vai te manter no direcionamento. Te orienta, né? É um pouco o que a religião faz, né? A religião tem um propósito, né? Ela segue ali diretrizes. Então, ela tem ela vem fazendo esse trabalho, é claro, de forma ritualizada, que eu acho super importante, né? Você participar de encontros, sejam cultos, missa, enfim, seja lá o nome que cada religião dê. Mas é uma forma de sempre te trazer para uma consistência de decisões, de comportamentos, de ato. E quando você não tem isso, a chance de você se perder, e aí você olhar para trás e falar assim, caramba, não estou evoluindo, não estou conseguindo, é muito grande. É fácil estabelecer isso? Não. A gente ajusta ao longo do tempo? Ajusta e tem que ajustar, que bom, né? Você só ajusta o que você já tem. As pessoas acham que não tem que fazer. Então, você ajusta o quê? Vai ajudar o quê? E aí tem um negócio que você está falando aí que me remete à cultura. Né? Tem um pilar de protagonismo, né, da minha mentoria em grupo que é só sobre isso, que é assim, a cultura de uma empresa, ela diz respeito ao que acontece ali dentro. Mas ela também é o que você está fazendo lá sentadinho na sua mesa. E aí o que acontece? Quando é que as pessoas tiram o valor desses pontos que você está trazendo, missão, visão, valores, que está mudando um pouco a nomenclatura, mas é a governança? Quando ela olha para isso e não vê isso acontecer. Porém, isso não pode te eximir de olhar para isso, porque é seu ponto de referência. Exato. Então, e aí, quando eu falo de cultura, eu faço muitos designs culturais através da Working Lab, que é uma consultoria do B2B que eu toco com, né, desde que eu fiz essa transição, mas, enfim, o que é o quê? É você desenhar essa cultura, deixar ela clara,
né? Identificar os artefatos, né? E eu falo para as pessoas, e aí eu conecto isso com as pessoas, que é o meu pilar do B2C, de estar com a galera mesmo, que é onde eu gosto de estar, que é preparar essas pessoas para entenderem isso. Existe uma autorresponsabilidade que você precisa aplicar. Total. Porque se você olha para aquela incoerência, que aquela empresa se distorceu ali de alguma coisa, e você olha para aquilo ali e você só tem aquilo, você se perde da sua própria cultura. Você dos contribui seus valores. para a incoerência. E você se perde. E aí você terceiriza a sua decisão. Tem um negócio que eu falo na Protagonista que é, né, em todas, a gente não é árvore. Né? Uma árvore é uma coisa incrível, ela tem raízes, ela cresce, mas você não é uma. Você não pode estar num lugar em que tudo é incoerente e você se manter dentro daquela incoerência. Só que para você saber que aquilo é incoerente, você precisa ter uma referência. Exato. Entendeu? Então, assim, quando é que você sabe? Eu sou muito chata com isso, com o RH. Eu falo eu cansei de fazer design cultural como executiva e na hora que eu tava, sei lá, no elevador, era assim, eu fazia tudo maneiro, do jeito que eu acredito, colaborativo, co-construção, design thinking que eu adoro, todo mundo envolvido. Um belo dia, o CEO entra no espaço com todo mundo e não dá bom dia. Acabou. Acabou. Isso me lembra uma vez que eu estava numa empresa e também com esse trabalho de promoção cultural não tinha uma área de RH estabelecida, tinha um DP, né, que fazia a parte mais burocrática. Que é a operação, né? Operação. E aí eles viram no compliance uma chance de fazer algum trabalho desse tipo. E aí estabeleceram, né? Um discurso super bonito e tal, né? Colaborativo, nós somos horizontalizados e tal, papapá. E aí, numa conversa um pouco mais informal com a direção, que gostava muito de mim, independente de profissional, a gente teve um match. Né? Eles me achavam muito engraçada, eles eram paulistas, então eles me achavam muito descontraída, e eles achavam eu até um tanto caricata, enfim. E eu me aproveitava um pouco disso, né? Dessa simpatia que eles tiveram. E eu falei assim, e quando é que a gente vai trocar as cadeiras? Aí, pessoal, trocar as cadeiras? Aí eu falei, olha em volta. E era muito curioso, era muito impactante. A empresa era toda aberta, né, naquela ambiente todo aberto. E era muito impactante a diferença da cadeira dos diretores. Cadeira, né? Para os dos demais funcionários. Cadeira dos diretores, dá vontade de você dormir nela. Eu que sou pequena, então, né? Dava tranquilamente para tirar um cochilo ali. E eu falei, quando é que a gente vai trocar as cadeiras? Aí, mas trocar a cadeira? Eu falei, não está batendo o discurso, né? De a gente está diferente, a gente está mudando o escritório inteiro, né? Está deixando ele com o ambiente. Eu falei, vamos trocar as cadeiras? E eles acreditaram durante um bom tempo que eu estava brincando, falando isso. Eu falei assim, não, eu estou falando sério. Eu acho que a gente devia trocar as cadeiras. Pode parecer uma atitude simples, mas eu acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes de gravar. Eu acho que a coerência, ela aparece principalmente em coisas simples. Super. Porque quando a coisa a decisão é muito forte, aí você pensa, não, peraí, vamos pensar como é que vai ser a resposta da direção para isso, qual vai ser a decisão, enfim. Mas nesses pequenininhos, essas coisinhas assim, passa a batida. A incoerência adoece a gente. Exato. A incoerência, quando eu já estive, eu tenho, né, eu não posso dizer que eu adoeci no mercado de trabalho. Eu passei muitas coisas, mas não adoeci. Eu sempre me blindei muito, me fortaleci muito emocionalmente, fisicamente, né? Mas os momentos em que eu estava mais, em que isso foi mais difícil para mim, foi menos natural, menos como rotina, foram espaços em que eu via incoerência para tudo que é lado. E eu entrava e muita gente faz isso, e eu entendo, de mudar aquilo, agente transformador. Porque tem um problema na pessoa protagonista, autorresponsável demais. Ela acha que ela pode mudar o mundo. Né? E ela não pode. Ela pode mudar a si mesma. Olha que bom. O que é melhor do que se ela mudar quem estiver do lado, já está lindo, né? Sim. Mas não tomar isso como uma responsabilidade, mas fazer isso a partir dela mesma, né? Então, você é um exemplo. Então, o que acontece quando você... E aí, outra coisa que eu achava que quanto mais longe na minha carreira eu chegasse, maior era o meu poder de influência. De fato, Claro, por isso que as pessoas chegam a C-levels e tudo mais. Mas aí tem um negócio que é assim, qual é a área que eu tô C-level? Qual é o impacto dessa área para o negócio?
Por que um CFO é mais importante que um CHRO? Por que um COO toma uma decisão em detrimento do que o CHRO está falando? E aí, eu poderia reclamar ou poderia entender. Esse é o contexto. Eu não sou árvore. Então, a incoerência, ela é um negócio que, né, e é muito interessante, assim, né? Me deixa seguir essa coerência, vai me dar mais trabalho, mas vai ser mais sustentável lá na frente. Exato. RH é médio e longo prazo. RH bom, né? É médio e longo prazo. Porque o RH que não é bom é o que der, na hora que der. Enfim, né? Não a pessoa, mas o contexto ali, mas junta um pouco também do posicionamento do profissional, né? De como ele vê isso. E aí você se esforça, mas no final do dia, no final da linha... Essa conta vem. E você quer influenciar? Talvez você tenha que ser CEO mesmo. Você quer influenciar uma empresa sendo CHRO? Talvez você tenha que estar numa consultoria que presta serviços de RH. Você quer ser influenciado com uma influência em CFO, que é mais normal em vários mercados, mas se você quer ter uma influência acima de um COO, de operações, ou de produto, ou de tecnologia, você tem que entender que é aquilo... E aí, essa incoerência, ela mora quando você não conhece essas características e tudo para você tá errado, tudo para você não é. Então, limpando tudo que você tem que fazer como profissional, como autodidata, como visão sistêmica, como autorresponsável, o que sobra? Coerência ou incoerência? E aí você toma decisão, sabe?